noviciado é um momento de graça, de alegria, de reflexão, de partilha, estudo das Constituições. Entrar no noviciado é iniciar uma experiência mais profunda, que ajuda o noviço a conhecer melhor a sua vocação divina, a viver o estilo de vida salesiano e a configurar a mente e o coração, segundo o espírito de São João Bosco, para que se verifique a sua idoneidade e intenção. No noviciado, o candidato tem a possibilidade de iniciar a experiência religiosa salesiana. Por isso, a comunidade deve ser exemplo de vida fundada na fé e alimentada pela oração, em que a simplicidade evangélica, a alegria, a amizade e o respeito recíproco criam um clima de confiança e docilidade. Com a ajuda do mestre, o noviço aprofunda as motivações da própria opção, certifica-se da idoneidade para a vocação salesiana e orienta-se para o completo dom de si a Deus no serviço dos jovens. Segundo o espírito de Dom Bosco, os noviços têm-se dedicado ao estudo das Constituições salesianas e à experiência de vida religiosa. O noviciado, enquanto busca de adequação da nossa vida à vida de Deus e ao projeto de salvação suscitado pelo Espírito no coração de São João Bosco, é o grande responsável de pôr as bases da vida religiosa, sobretudo, na dimensão espiritual. Os processos são sempre conduzidos na verdade e na corresponsabilidade, numa relação de amizade e de confiança entre formandos e formadores. Na dimensão intelectual, enfatiza-se o estudo e o aprofundamento da vida religiosa consagrada e salesiana. Para tanto, o noviciado dispõe de diversas aulas e minicursos ao longo do ano. Nelas são abordados temas diversos, tais como conferências, constituições salesianas, vida religiosa, salesianidade, oração cristã, teologia espiritual, liturgia, laicidade consagrada, sacramentos, a geografia e história dos salesianos em Angola, etc. Além destas e de outras disciplinas, os noviços leem a cada mês, conforme o itinerário de formação do noviciado, diversos livros e textos formativos, que sempre acompanham os artigos constitucionais e preparam os noviços para a direção espiritual do respectivo mês. O clima nesta etapa do noviciado é o de discernimento das próprias motivações, concluindo-se com o pedido por parte do noviço para fazer parte da congregação salesiana, emitindo os votos de pobreza, castidade e obediência, tornando-se assim um salesiano de profissão religiosa temporária, até o dia em que, ao longo das demais fases de formação, emitirá sua profissão religiosa perpétua. O noviciado funcionava em Moçambique, no distrito de Anamacha, Maputo. Aqui os jovens salesianos aprofundavam as suas vocações, vivendo a fraternidade, a oração e a missão junto aos jovens, seguindo Cristo, preparando-os para os votos religiosos. Com a situação do Covid e o problema dos vistos, as duas inspetorias chegaram a um acerto de que os noviços angolanos permanecessem em Angola e os moçambicanos continuassem na Macha. Já em fevereiro de 2021 os noviços e o mestre regressaram para Angola na vila de Calulo, para terminar o noviciado, na presença do padre Martim Lazarte, superior do Visitadoria de Angola, e de alguns conselheiros da Angola. O novo noviciado salesiano de Angola, com 18 noviços, teve início em 4 de fevereiro. O mestre continuou o padre Maurício da Cruz. A seguir vamos acompanhar o depoimento de cada noviço naquilo que é o noviciado e as suas experiências do noviciado. Olá, muito bom dia a todos. Quem fala para vós é o João Cita, proveniente da província de Cabinda, né? E me encontro cá neste momento a fazer o meu ano de noviciado, o primeiro, e também penso que é o último, né? Se assim Deus quiser. Essa experiência está a ser feita de uma forma muito proveitosa. Dizer que o noviciado para mim é mesmo este tempo de poder aprofundar a espiritualidade salesiana, encarnar esta pessoa de Dom Bosco hoje, tanto como foi no passado e como hoje se precisa para essa nova juventude. Então, essa experiência para mim está a ser feita de uma forma, como disse, proveitosa, porque aqui cada vez mais me encontro nesta profunda espiritualidade salesiana. É tudo o que eu tinha para poder falar e muito obrigado pela oportunidade. Muito bom dia, caríssimos irmãos. Aqui fala José Patrick Carvalho, sou da província do Conza Sul, município do Libolo, Calulo. Bem, estou cá para falar um pouquinho da experiência vivida aqui no noviciado. Eu digo que é uma experiência muito bonita, que requer uma exigência
na verdade, no lado do formando, é uma experiência muito boa, muito vivida aqui e também ajuda-nos a aprofundar mais o carisma salesiano e também não só aprofundar o carisma salesiano, mas também nos ajuda também a conhecer a uma admissão espiritual, uma admissão intelectual, uma admissão também humana, né? São esses aspectos que eu digo que é uma experiência muito bonita e também nos perguntamos sempre certos mais velhos e já perguntamos qual é a etapa mais importante, que a gente tem feito e que já passaram por aí. Eles sempre digam que é noviciário, porque noviciário eu não entendia porque que é noviciário. É noviciário porque se fala muito da experiência vivida, há muito tempo da leitura e conhecer também a história da congregação, o carisma, né? São essas coisas que nos levam, que marcam muita gente dia a dia. E também tem muito tempo de fazer leituras pessoais, para além daquelas leituras que o mestre tem dado. Então são as leituras que nos ajudam cada dia a aprofundar mais no carisma salesiano. Obrigado. Bom dia, meu nome é Domingos Felipe dos Santos, venho da província do Ambo. Para mim, o noviciado é uma formação, né, que me leva a um discernimento, a uma vida que eu pretendo. E para mim também a fase do noviciado estou a viver, sabendo que houve primeiro dificuldades, né? Houve dificuldades por intermédio de que saí do outro lado para o outro. Mas agora eu vejo que estou melhor porque já me enquadrei nesta vida ali do noviciado, porque uma fase que a pessoa pretende, né, é pensar diferente. E eu vejo que é uma vida que estou a gostar bastante, isso é com meus irmãos e também aqui com a família que eu encontrei. Sim. Muito bem. Bom dia a todos. Sou Domingos Delfim Chipito, vindo da província do Cunene. Falando um pouco da experiência do noviciado, eu digo que é uma experiência muito agradabilíssima. Estou a gostar bastante. Estamos aqui a fazer a caminhada. É uma fase decisiva, uma fase de reencontro, uma fase de uma profunda reflexão, uma fase de muito silêncio. Estou a gostar bastante desta fase. É a fase que está a me ajudar bastante a crescer e amadurecer como homem e como cristão. Sabendo que o noviciado é uma fase que nos ajuda a aprofundar a vida salesiana e também a vida da igreja. E estamos aqui a fazer esta experiência, a experiência de nos configurarmos a Cristo, tornarmos como verdadeiros e autênticos cristãos e honestos cidadãos. Falando do noviciado, eu estou a dizer que é uma fase que estou a gostar bastante, porque encontrei aqui os meus irmãos, temos boas relações, nos entendemos, há espírito de família e, por fim, digo que é uma fase que é muito boa e muito aproveitosa também para a minha vida e para a minha formação. Muito obrigado. Sim, sou Adelino Fayenda Betatela, proveniente da província do Ambo. Estou aqui no noviciado desde o dia 27 que tivemos a abertura, 27 de agosto de 2024 que tivemos a abertura por volta das 11 horas. De dizer que o noviciado é uma fase de preparação para a vida salesiana, para a vida religiosa, essa experiência que se faz. Isto é a vida comunitária, a fraternidade com os irmãos. E essa é uma experiência muito linda porque nos dá um horizonte de conhecer um bocado a história da congregação, a história da igreja e tudo mais. De dizer que essa fase, para mim, está sendo uma fase muito boa, porque está a me ajudar a amadurecer cada vez mais as dimensões próprias da vida comunitária, a dimensão espiritual que é essencial para esta fase, isto é na conformação com Cristo cada vez mais, isto é ganhar os mesmos sentimentos a de Jesus Cristo. Espero que este ano seja um ano brilhante para mim, um ano que está marcado profundamente a minha vida.
Chamo-me Samuel Avelino Adriano, sou da província do Kwanza Sul, concretamente no município da Gabela. O noviciado, para mim, é um momento de recolhimento, um momento de confronto com a espiritualidade da congregação. E para mim está sendo muito boa essa experiência do noviciado, principalmente conhecer o carisma salesiano, saber quem é Dom Bosco e como ele foi para os jovens, sem abrigo, os mais necessitados. É um momento de que eu estou cada vez mais me doar esse carisma, conhecer Dom Bosco, me entregar esse carisma, e está sendo frutífero para mim porque eu me sinto realizado quanto mais vou conhecendo sobre esse carisma. Obrigado. Eugênio Namolo, sou da província do Cunene, noviço salesiano. Contando um pouco da minha história aqui no noviciado, minha experiência no noviciado está sendo muito bom, uma experiência muito linda mesmo. E assim eu posso destacar a figura do sacramento da presença para os nossos jovens, a quem nós somos enviados, principalmente os jovens mais necessitados, né? Que é uma experiência muito linda, que estamos a aprofundar todo o percurso com o nosso mestre. E lá na missão, no oratório, com as crianças, nas catequeses, e não só, também nos grupos juvenis que estamos a acompanhar durante todo o tempo do noviciado. Então eu pude aprofundar, né, o sacramento da presença na nossa vida salesiana. Mais ou menos essa aqui que eu tenho para dizer, um pouco assim, contando da minha história do noviciado. O Yovo Lambemba Palmira Wachimuile é meu nome, natural da província de Benguela, município de Lobito, noviço salesiano. A minha experiência aqui no noviciado está a ser ótima. O noviciado está a ser um momento de aprofundamento e de fundação das bases, essas bases que nos guiarão durante esta caminhada, durante a vida salesiana. Pedro Lumo Manuel Sabino é o meu nome, oriundo da província de Luanda, noviço salesiano. Quanto à minha experiência cá no noviciado, está a ser muito boa, graças a Deus, e cada vez mais me transfigurando com Cristo. Sou-me Pedro Avindo Lombe, oriundo da província do Ambo, paróquia São Pedro, bairro São Pedro. E nesse momento me encontro aqui em Calulo a fazer o noviciado. É de dizer que o noviciado aqui em Calulo está a ser uma boa experiência. A pastoral em si é acolhedora, o povo é acolhedor, e de um certo modo é um local que nos ajuda cada vez mais a encarnar aquela que é a origem da nossa congregação, conhecer os inventores mores e toda uma grande experiência que a gente está a fazer aqui, que de um certo modo está a nos enriquecer para assim futuramente poder transmitir com mais vivacidade aquele que é o carisma salesiano de Dom Bosco. Muito obrigado. Olá, bom dia. Mateus Caloeio Chindoli, o meu nome. Sou da província do Ambo. Vim concretamente da paróquia de São João Evangelista, Munda Paiva. Fiz o aspirantado no Dondo e o pré-noviciado também no Dondo. Agora cá estou em Calolo, né? Fazer o noviciado. Está a ser uma experiência muito boa. Eu faço oratório na comunidade de Caxinga e acompanho cá na sede o grupo do ADS. A experiência está a ser muito boa, como é a nossa missão, estar com os jovens, acompanhar os jovens. Isso é muito importante na nossa caminhada. Israel Capinhala Pena é meu nome, vindo da província de Benguela, município de Benguela, paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. A minha experiência cá no noviciado está sendo um momento bem proveitoso, porque é no noviciado onde se começa a vida religiosa e também, neste momento, este tempo do noviciado é um momento de viver a dimensão espiritual. E também, como dizia o nosso pai e mestre da juventude, Dom Bosco, dizia: fazer bem a todos, mal a ninguém. E eu, nesse preciso momento, estou a acompanhar o grupo da Legião de Maria, o assessor, e também estou a fazer
os meus deveres de ser bom e honesto cidadão. Nelson Jaquebumbe é meu nome, sou de Luanda, sou noviço salesiano. Na verdade, para mim o noviciado é um convento ou parte do convento em que é destinado aos noviços. E para nós também é uma fase de preparação em que somos colocados a uma ordem religiosa. Aqui no nosso noviciado cá em Angola, na verdade tem sido muito bom, apesar de dar um ritmo assim um pouco puxado, mas nem por isso estamos sempre felizes. Eu acompanho o grupo dos acólitos e faço a minha pastoral lá na comunidade do Quibuma, lá onde tem sido o nosso oratório, e na verdade tem sido muito bom. E também no nosso dia a dia também sempre ajudamos a nossa mamãe também na cozinha, os trabalhos assim de casa que também nos diz respeito, né? Como dizia um homem, que os trabalhos de casa sempre nunca terminam, só termina no nosso dia em que descansamos assim para a casa do Pai, assim também termina todo o trabalho. Portanto, é uma fase muito bonita, uma fase muito importante para nós. E estamos aqui também a aprofundar também um pouco sobre a vida salesiana e contemplar também essas maravilhas também da beleza de Deus. Como dizia Santo Agostinho, a beleza tão antiga e tão nova sempre te amei. E nós aqui, como é que nós conseguimos contemplar essa beleza de Cristo? A visita ao Santíssimo. Lá conseguimos também aprofundarmos a nossa espiritualidade com o Senhor. Sobretudo, pedirmos a graça que o Senhor sempre nos concede ser sempre firme nessa caminhada. Muito obrigado. Eu sou Antônio Luiz Lucamba, da província da Huila, município de Lubango, mas eu sou de Angola. Para mim, o noviciado, quer dizer, eu sou noviço salesiano, para mim o noviciado é o início de uma experiência religiosa salesiana como seguimento de Cristo. Destina-se que o noviço conheça melhor a vocação divina e a vocação própria da congregação conforme o seu espírito, a sua mente e o seu coração. Com o auxílio do mestre e da comunidade, porque se forma uma comunidade muito bonita, os noviços, os salesianos já com votos, e quer dizer, os formadores e nós. Então, forma-se uma comunidade. Então, com o auxílio do mestre, que é alguém que nos acompanha diretamente, e da comunidade, nós aprendemos a conhecer, nós aprendemos a vida consagrada apostólica salesiana e também aprofundarmos as motivações de nossa escolha. Nós tomamos uma escolha, então aprofundamos essas motivações. E também o espírito do salesiano, então o espírito do noviciado nos leva a doarmos as nossas vidas a Deus no serviço aos jovens, segundo o espírito de Dom Bosco. Dom Bosco, que é o nosso pai, que é o nosso fundador. E aqui no noviciado está sendo uma experiência muito bela, uma experiência bonita. É um tempo que alguns chamam até um retiro assim extensivo, um retiro anual, né? Um retiro extensivo e muito silêncio, esta doação, esta entrega em diálogo com Deus, e isso pressupõe muita coisa boa. Temos a pastoral, fazemos pastorais, damos catequese, estamos ali no oratório e também aqui dentro, mais noviciado, muito estudo, muita entrega, porque conhecemos melhor a vida salesiana. Estamos nesse processo formativo para sermos salesianos. Então é uma experiência muito boa, embora aqui o noviciado está aqui quase no meio do bairro, e às vezes um pequeno barulho aí, mas o noviciado salesiano não fica assim muito distante, então também faz parte disso aqui. Então é uma experiência muito boa e eu digo que estou feliz com esta vida que eu escolhi. Obrigado. Chamo-me Bernardo Calhanguila, proveniente da província do Ambo. Falando um pouquinho da experiência do noviciado, eu digo que está sendo uma fase muito aproveitada, uma fase destinada para
crescer mais na dimensão espiritual e não só. A gente vai aprofundar dia após dia, vamos estudando as constituições com o auxílio do mestre e simplesmente não se baseia só até ali, porque temos a pastoral, temos as catequeses aos sábados e quanto ao oratório, aos sábados temos ido às comunidades, só para fazer menção de algumas comunidades como Kiboma, Caxinga, Santuário, Ibuto. E já aos domingos temos tido oratório aqui na paróquia. E é um oratório que eu digo assim, mudou de rosto. Um oratório que fornece muita coisa aos jovens. Não só jogo, mas também ensinamos o corte de cabelo, artes e ofício, tocar flauta, cantar, teatro, poesia, porque até que a gente adotou esse projeto, já temos muitos poetas aqui em Calulo, temos muitas crianças que já sabem tocar flauta, porque nós não estamos só simplesmente a nos basear para formar homens para a sociedade, mas não, também é uma formação integral, tanto queremos formar, tal como Dom Bosco dizia, formar bons cristãos e honestos cidadãos, esse é o nosso objetivo. Estamos a lutar para isso. Eu digo que o noviciado está a ser uma boa oportunidade para nós, a forma de crescer na dimensão espiritual. Estamos a conhecer melhor a congregação. E, em suma, diria que é tudo que eu tenho. Aqui fala o Tunito Chisonanga Iguala, oriundo da província do Huambo, sou noviço. Então vou falar um pouquinho daquilo que tem sido a nossa experiência aqui no noviciado. O noviciado é uma fase do aprofundamento daquilo que é o carisma salesiano e também o aprofundamento, o diálogo com o Senhor. Neste caso, como dizem, ninguém pode ser seguidor daquilo que não ama, e para se amar é preciso ter conhecimento. Então estamos a estudar aquilo que é o nosso carisma para que doravante possamos ser esses sinais daquilo que foi o nosso Dom Bosco para as gerações vindouras. Então, a nossa rotina diária aqui é muito complexa, pois que além da formação que temos, também temos tido pastorais nas diversas comunidades. Aos sábados temos feito oratórios e aos domingos também, após a participação das missas, acompanhamos os grupos. E de tarde temos o nosso oratório aqui, que também nesse oratório se aperfeiçoou, em vez de um oratório assim mais morto, fizemos ali a questão de podermos instituirmos alguns micro-cursos, alguns pequenos cursos, nomeadamente de língua portuguesa, reforço escolar, ou melhor, matemática, corte e costura, também técnicas vocais nesse mesmo oratório, instrução de flauta, e isso tem sido a nossa experiência diariamente e é algo que tem sido construtivo para mim e que espero que isso me sirva para os próximos anos e que aquilo que estou a aprender aqui seja a base para a minha vivência diária dentro das comunidades, se é que caso Deus queira, onde eu um dia estiver na comunidade, eu possa me comportar de acordo com o que a regra ensina, de acordo com o que o mestre instrui, para que possamos ser verdadeiramente bons salesianos. Obrigado. Olá, sou Adriano Júnior Chimbolo, venho da província de Benguela, município de Benguela, e a paróquia é Nossa Senhora dos Navegantes. Primeiramente, dizendo que o noviciado, gostava de... Primeiramente, eu não fiz aspirantado em Viana, fiz aspirantado no Chico, isso em 2022, 2023. De lá para cá tem sido uma experiência muito boa e, partindo já assim do noviciado, diria que é uma experiência inesquecível e maravilhosa. Sobretudo que a experiência do noviciado nos exige, sobretudo, a nos configurarmos com Cristo. Essa é a dimensão espiritual que o noviciado
cobrar muito de nós, dizendo que aqui o noviciado é uma etapa muito bonita, boa, se aprende quase tudo de um pouco, desde a vida espiritual, a missão humana e na música, obviamente, que é uma fase que muitos salesianos falam que é uma fase muito boa, inesquecível, que a pessoa se torna religiosa. Sou João Sebastião Jacinto Manuel, natural da província de Luanda, né? Sou noviço salesiano e para dizer que noviciado para mim é um momento, né, de encontro pessoal, né, com Deus, né? E está sendo uma experiência muito positiva, muito profícua para mim. Temos o nosso dia a dia, a pastoral, né? Para além da pastoral temos algumas ocupações aqui em casa, né? Alguns serviços nos setores de trabalho. E quanto à vivência pessoal, né, digo que está sendo uma experiência muito positiva de encontro pessoal com Deus, e porque é Ele que nos guia, né? Então, para dizer que noviciado é uma experiência muito linda e está sendo muito bem aproveitada, né, digo, na minha pessoa. Obrigado. Sou o noviço José Arlindo Benguela, natural da província de Benguela. Justamente o noviciado é uma fase de transfiguração com Cristo, uma busca verdadeira de transfiguração para com Cristo. Então, neste momento, eu penso que a experiência do noviciado está sendo bem feita e estou a conseguir realmente reaproveitar o momento, esse próprio reencontro, essa própria reencarnação com Cristo transfigurado. Então está sendo bem feita, com bons momentos, com muitas experiências, a vida comunitária está a ser bem feita. Muito obrigado.